Nós vamos ler o capítulo 23 de Mateus, versos 23 e 24 só. Diz assim o texto sagrado: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Amados, o que a gente tem que fazer para não ser um engolidor de camelo? Né? Esse é o objetivo desses 3 estudos que nós estamos fazendo. Hoje é o segundo. No primeiro, nós estudamos o exemplo de Jesus, ou os exemplos que o Senhor Jesus nos deixou para fazermos justiça. Porque ele falou que quem engole camelo é quem deixa de lado os preceitos mais importantes da lei. E ele nomeou a justiça, a misericórdia e a fé. Na outra vez nós estudamos a questão da justiça. Como fazer justiça sem ser um engolidor de camelo? Observando a lei? Bem, nós elegemos o Senhor Jesus como nosso modelo, porque ele faz o que é certo, do jeito certo. E naquela oportunidade nós analisamos o que Jesus fez com a mulher encurvada, lembra? Né? Que até provocou ira no chefe da igreja, porque Jesus curou a mulher encurvada no sábado, e ele deu bronca, né? Vocês têm a semana inteira para vir ser curado, vem aqui ser curado no sábado e tal. Depois Jesus curou o homem da mão ressequida em condições muito semelhantes, também no sábado, também na igreja, né? E também analisamos o caso da mulher adúltera, que foi apanhada pelos líderes em flagrante adultério, sem defesa, né? E aí eles queriam saber como é que Jesus faria justiça. E a lei mandava apedrejar. E aí Jesus nos dá o exemplo de como fazer justiça sem ser um justiceiro, sem ser um engolidor de camelos, né? Ou seja, para fazer justiça nós temos que seguir o exemplo de Jesus, fazendo o que é certo do jeito que Jesus faria. O segundo preceito que Jesus elege em Mateus 23 é a misericórdia. Agora, como fazer misericórdia, né, sem se tornar uma pessoa boba, tolo? Hoje de manhã, eu estava conversando com 2 diaconisas aqui da igreja, a irmã Marinalva e a irmã Vilma, contando como existe gente especializada em enganar crentes, sobretudo igrejas, pastores, para levantar dinheiro. Eu posso escrever um livro com as experiências que eu vivi lá quando eu era pastor de tempo integral na igreja do Jabaquara, né? Dos golpes que tentavam aplicar na gente. E alguns nós caímos. Eu caí, né? A igreja ajudou quem não devia e quem não precisava. Me lembro de um dos casos muito, muito fortes. Chegou um rapaz lá, bateu lá, eu morava na casa pastoral lá da igreja, e ele contou uma história, assim, daquelas histórias, porque olha, vou te contar, o pessoal tem uma imaginação danada. Ele dizia assim: pastor, eu preciso da sua ajuda. Ele era bem magro, não tinha os 2 dentes da frente, uma pessoa que, obviamente, era carente. Falou assim: há muitos anos que eu estou no pecado, me envolvi com drogas, eu moro numa república de travestis, mas eu fui evangelizado na rua, recebi um folheto e aceitei Jesus. Eu quero largar essa vida, eu não aguento mais, eu preciso sair daquela casa, lá todo mundo consome drogas, lá são todos travestis, eu fico me prostituindo, agora não dá mais, eu sou de Jesus, eu tenho que sair fora, e eu arranjei um lugar para ficar. É uma casa de recuperação, fica lá sei eu aonde, e eu só preciso de ajuda para ir para lá. A igreja pode me ajudar? Né? Eu falei: olha,
Ele conversou comigo no gabinete pastoral, tal, pediu conselhos à Bíblia. Né? Falei, vou conversar com o pessoal dos diáconos, a gente vai ver o que pode fazer por você. Resultado, nós fizemos lá uma reunião, compramos a passagem, porque a gente não dá dinheiro. A gente compra a passagem, fizemos lá uma marmita para ele, eram 2 dias de viagem, era em Goiás. Isso mesmo. A casa de recuperação era em Goiás e tal, um dia inteiro de viagem, e levei ele para a rodoviária, botei ele dentro do ônibus, ele foi feliz da vida. E eu voltei radiante. Uma semana depois, uns 10 dias depois, houve uma reunião de pastores do Presbitério de Piranga, nós fomos tomar café, e o reverendo Valdemar de Souza, que era pastor da Vila Dom Pedro, nossa mãe, falou assim, olha, eu queria dar um testemunho aqui. Há cerca de uns 3 meses, nossa igreja pôde ajudar um rapaz, morava na casa de travestis, aí eu falei, não é possível. Fiquei ouvindo a conversa, só que a casa de recuperação era em outro lugar, né? E a igreja ajudou, e ele foi, e tal. Eu falei, como é que era esse rapaz? Era um magrinho, não tinha os dentes da frente. Eu falei, tá bom. Aí contei a história. Foi uma decepção total. Cerca de uns 6 meses depois, havia um casal que eu fiz o casamento na igreja de Jabaquara, e eles tinham mudado para Belém do Pará. Belém do Pará. Estava lá na IPI, em Belém do Pará, e não deu certo os negócios deles, e depois eles voltaram. Esse rapaz voltou e foi eleito diácono na igreja. E um dia, conversando comigo, ele falou assim, reverendo, não precisa ficar esperto, tem muito golpe, né? Sabe que eu estava lá em Belém do Pará, apareceu um rapaz, morava numa casa de travesti, não tinha os 2 dedos da frente, né? Nós apelidamos ele de 1001. Eu nunca vou esquecer disso. Falei, Marcão, esse cara viajou o Brasil às custas da IPI do Brasil. Mas foi. Ele viajou o Brasil inteiro. Então, o que tem de golpe é muito. Esse é um. Tem inúmeros outros. Agora, você vai falar, não, a gente não ajuda mais ninguém. Jesus não falou que nós não podemos esquecer a misericórdia? Que a misericórdia é o segundo preceito mais importante da lei? Como exercer misericórdia sem ser bobo, né? Ou engolidor de camelos? Bom, eu só tenho uma resposta, meus amados, é seguir o exemplo de Jesus. E a semelhança do que nós fizemos com o estudo sobre a justiça, eu vou pegar 3 exemplos dos evangelhos em que Jesus agiu com misericórdia para que nós possamos entender o que ele quer dizer e como trabalhar isso. O primeiro exemplo está em Lucas capítulo número 7, se você puder, abre sua Bíblia, Lucas capítulo 7, versículos 11 em diante. É uma história muito interessante. Lucas 7, 11. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Glória a Deus. Esse é um milagre sensacional que Jesus Cristo faz. Aliás, se você consultar uma das Bíblias de estudo, ao analisar esse texto, ele vai fazer referência a um documento escrito por um sujeito chamado Quadrato a Adriano, no ano 125 depois de Cristo. Portanto, segundo século, ano 125 depois de Cristo, e Quadrato conta para Adriano nessa carta que as pessoas que Jesus ressuscitou, como o filho da viúva de Naim, viveram até os dias em que muitas testemunhas viram.
depois voltaram a morrer, mas que todas as ressurreições que Jesus faz e que estão registradas nos evangelhos, né, o filho da viúva de Naim, Lázaro, o filho a filha de Jairo, todas essas ressurreições foram documentadas e testemunhadas. E nós temos um documento histórico falando disso, datado do ano 125 depois de Cristo. Né? Olha que bênção. Não se pode negar aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez. Mas o mais importante nesse texto, irmãos, é que Jesus não foi... Ninguém pediu nada para ele. Ele estava indo, né? Como é que diz o texto aqui? Dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Quando eles chegaram a Naim, saindo da cidade, que o cemitério sempre ficava fora da cidade, né? Saindo da cidade, vinha uma numerosa multidão com um cortejo fúnebre, carregando o corpo de um moço, filho único de uma pobre viúva. Ninguém fala com Jesus, ninguém pede nada a Jesus. Né? Ele não tinha nada a ver com aquele problema. Ele não tinha ido lá para lá. Né? Ele não tinha nenhuma ligação com aquela viúva, não sabia nem o nome dela. Mas Jesus escolheu se envolver. Não é? Jesus escolheu se envolver. E no versículo 13 diz: vendo o Senhor se compadeceu dela, ele disse: não chores. Jesus decidiu. Ninguém pediu nada para ele, ninguém clamou, ninguém suplicou, ninguém falou, olha, nada. Ele simplesmente contemplou o quadro de carência total e falou: eu vou me envolver. E foi. E se envolveu da maneira mais pessoal possível. Ele aproxima-se da mãe e diz: não chores. Né? Não chores. Sabe, irmãos, uma vez eu participei de um funeral, já contei essa história aqui, de um moço, morreu de forma estúpida, completamente inesperada. Ele, voltando para casa do trabalho, lá da Vida Nova, voltando de bicicleta, eram dois colegas que trabalhavam comigo lá, um se desviou por um caminho, e esse rapaz foi se despedir dele e não notou que um pedestre tinha saído da calçada, né, e ele atropelou o pedestre. E ao atropelar o pedestre, ele caiu, bateu a cabeça na guia e morreu. Foi socorrido pelo próprio pedestre que ele atropelou. E lá no velório, ele era da Igreja Batista, no velório todo mundo cantando hinos, dizendo que ele passeava com Jesus, que ele estava lá se divertindo no paraíso e tal. E a mãe desse moço, ao lado do caixão, do lado da noiva, ele ia se casar naquele ano. Chorava. Jesus viu aquela cena em Naim e não ficou dizendo: não chore, seu filho está bem, ele está no paraíso, está batendo papo com Abraão, tirando diferença com Adão, que é o que eu vou fazer quando chegar lá. Né? Não, ele diz: não chores. E toca no esquife. Mais pessoal do que isso é impossível. Ele consola a mãe e manda parar o cortejo tocando no esquife. Aliás, isso não era permitido. Um judeu não pode tocar em nada morto. Não pode. E Jesus toca naquele esquife para parar o cortejo. E todo mundo se assusta. E agora? Que isso? E aí ele se dirige ao corpo morto e diz: eu te mando, jovem, eu te mando, levanta-te. Ai, essa cena é sensacional. Você imagina todo mundo chorando, carregando o corpo de um moço que morreu de forma trágica, inesperada, a mãe não sabendo, ela vai voltar para casa para quê? Não tem mais sentido a vida dela, e ela está indo enterrar o filho, e aparece o sujeito que manda parar tudo e fala para o defunto: levanta-te, jovem, que eu te mando. E o moço senta. Está escrito aqui, ó: sentou-se o que estivera morto e passou a falar. Bem que Lucas podia ter dito o que ele falou, né? E Jesus o restituiu à sua mãe. Olha só, essa cena é fantástica, né? Porque é algo total, completa e absolutamente inesperado. Tanto que versículo 16, todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo:
grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. O que é que motivou Jesus a fazer isso? Ninguém pediu nada para ele. Ninguém interferiu. Foi uma iniciativa do próprio Jesus. Ele resolveu se envolver. Isso é misericórdia. Não é quando alguém pede. Não é quando alguém roga, suplica, implora, mas quando você vê a necessidade colocada diante de você e há algo que você pode fazer, se você não fizer, você está negando misericórdia. E a palavra de Deus diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. É pecado. Pecado por omissão, como diziam os antigos teólogos. Jesus se moveu por pura misericórdia. Tornou-se repreensível na medida em que ele tocou o esquife. Algum fariseu podia chegar e falar: e aí, o senhor transgrediu a lei, porque o senhor tocou num corpo morto. E aí o jovem morto ia levantar e falar: quem está morto? Cadê o morto? Olha, sensacional, Jesus. Por falar em sensacional, se você puder, volta aí algumas páginas. No capítulo número 2 do Evangelho de Marcos, nós temos outra história muito bacana, em que o Senhor Jesus age com misericórdia de forma completamente inesperada. Marcos, capítulo número 2, a partir do versículo 1, nós temos um relato bem bacana. Marcos 2. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum. Agora não está mais em Naim, agora ele está em Cafarnaum. Naim ficava distante, eu não lembro agora a distância de Cafarnaum. Eu pesquisei hoje, mas não lembro mais. Alguns quilômetros de Cafarnaum. Logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Olha que legal. Jesus também, não pediram nada para Jesus dessa vez. Ele está pregando numa casa lotada, a casa que ele ocupava em Cafarnaum, lotada de gente, lotada. Ele está pregando, um grupo de pessoas driblou os diáconos de plantão lá, subiram no telhado e desceram a maca onde estava o paralítico, bem onde Jesus estava. Diz o texto que Jesus viu a fé daqueles homens, os 4 homens. Na verdade, esses 4 homens são 4 heróis. 4 heróis. Eles podiam esperar o culto acabar. Não, a gente fica aqui e a gente vai esperar, né? Se for um culto presbiteriano, leva 1h30, no máximo 2 se tiver Santa Ceia. Aí Jesus vai sair e a gente pega ele aqui e tal, né? Ou então a gente vem outro dia. Não, o culto está muito cheio, né? Não, eles subiram no telhado e desceram o rapaz. Jesus, vendo a fé daqueles 4 homens,
fala com o paralítico. Mas o que mais me chama a atenção aqui é a insensibilidade dos doutores da lei. Os escribas eram doutores da lei. A versão de Lucas ou a de Mateus, eu não lembro, fala que os fariseus estavam juntos. Claro, os doutores da lei e os fariseus eram pares inseparáveis. Era unha e carne. Escribas e fariseus estavam sempre juntos. E eles estão sentados. Isso me intriga, porque uma casa superlotada tinha gente em pé, espremida, mas eles estavam sentados. O lugar deles era lugar de honra, era separado. E nenhum deles se levantou para ajudar os quatro, para, vem cá, põe o paralítico ali e tal, acomoda ele aqui onde eu estou sentado. Ninguém se moveu, ninguém se condoeu. E quando Jesus tem uma palavra de misericórdia, quando Jesus se dirige àquele paralítico, perdoando os pecados dele, eles falam, isso não pode, isso é pecado, isso é blasfêmia, porque só Deus... tenha santa paciência. Você não faz nada para ajudar, você atrapalha porque está sentado onde devia estar um paralítico muito mais carente que você, e você ainda vem condenar quem trabalha, quem ajuda, quem perdoa. Tem dó. Essa é uma das características dos engolidores de camelo. Não tem, nunca, nenhuma inclinação para compaixão ou para misericórdia. Eles só sabem acusar, só sabem condenar. Eles jamais aprenderam a compreender. Nunca foram capazes de amar. São engolidores de camelos. Não tem compaixão. Só condenam. O que foi que moveu Jesus? A misericórdia. Mas não está escrito que ele se condoeu. Qual foi a palavra que Jesus dirigiu ao paralítico? Filho, os teus pecados estão perdoados. Versículo número 5. Filho, os teus pecados estão perdoados. Quem perdoa pecados é porque está com misericórdia. É porque é movido por misericórdia. Jesus nem falou da saúde dele. Jesus foi direto ao pecado. É óbvio, Jesus, conhecendo os corações dos escribas, também conhecia o coração do paralítico. E a primeira palavra dele foi para satisfazer a necessidade maior do paralítico. Ele se sentia esmagado pela culpa diante de Deus. E ele vai e chama ele de filho e perdoa os seus pecados. Ele focou nos pecados do paralítico. Isso demonstra que Jesus agiu com misericórdia. Os escribas não. Os fariseus não. Eles agiram na lei. Não pode, pecado. Só Deus. Tem que fazer o sacrifício. Tem que ir lá para o sacerdote. Cadê o cordeiro? Os engolidores de camelo não têm condição de compreender. Não têm condição de ter compaixão. Não tem misericórdia, eles só sabem acusar. Mas a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Um desses engolidores de camelos, que além de ser escriba, além de ser fariseu, era extremamente cruel, Jesus pegou na esquina da estrada de Damasco. Pegou e transformou-o no maior pregador da misericórdia, da graça e do amor de Deus de todos os tempos. Chamava-se Saulo de Tarso, passou a se chamar o apóstolo Paulo. Por isso, se nós somos engolidores de camelos, nós não estamos irremediavelmente perdidos, não. Tem esperança para nós. Basta que nós nos rendamos a Jesus e aprendamos a ter misericórdia como ele teve. Jesus nos ensina a ser misericordiosos. O terceiro exemplo e último que nós vamos ver, volta lá para o Evangelho de Lucas, agora no capítulo número 7, versículo 36. É uma história linda.
Realmente uma das mais bonitas do Evangelho. Uma cena extraordinária. Totalmente inesperada, sem anúncio prévio, que acontece a partir do verso 36 do capítulo número 7 de Lucas. Diz o texto: convidou-o. Jesus foi convidado, olha só. Convidou um dos fariseus. Esse convite tem segunda intenção. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me desse água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Eu gosto muito dessa história. Jesus é sobrenaturalmente imprevisível. Ele é convidado por um fariseu para jantar. Convidar para comer na cultura oriental é algo muito sério. Você não convida para comer junto uma pessoa com quem você não tem afinidade. Aquele fariseu convidou Jesus e aquilo era muito sério. E Jesus foi. E quando ele chega, aquela mulher, sabendo que Jesus estava ali, vai homenagear o Senhor. Na cultura oriental, eles se assentam em liteiras perto do chão, reclinam-se sobre a mesa e os pés ficam para trás. E por isso, então, aquela mulher pôde se aproximar e fazer o que fez com os pés do Senhor Jesus. E ela era uma pecadora. O texto diz, e Jesus não nega que ela era pecadora, pelo contrário, no versículo 47, Jesus diz que ela tinha muitos pecados. Muitos. Está aqui. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados. Né? Verso 47, Jesus não nega que ela fosse pecadora. Aí eu pergunto o seguinte: tínhamos uma mulher pecadora, se ela tivesse sido julgada, se ela tivesse sido então condenada por ser pecadora, qual teria sido o desfecho da história? Se Jesus não tivesse agido como agiu, mas aquela mulher tivesse recebido a condenação pelos seus muitos pecados, qual seria o desfecho dessa história? A justiça foi feita. Não. Ninguém seria edificado, não teria havido salvação, não teria havido redenção, não teria havido perdão, não teria havido louvor a Deus, não teria havido glórias ao Senhor.
Por isso que Jesus diz que um dos preceitos mais importantes da lei é a misericórdia. Aquela mulher amava tão profundamente a Jesus, ela era imensamente grata a ele. Por quê? Jesus diz que ela agiu como agiu porque ela muito foi perdoada. Mas ela agiu antes de ouvir de Jesus o perdão, o que mostra que aquela mulher já sabia que tinha sido perdoada por Jesus. Os teólogos a identificam com a mulher de João capítulo número 8, a mulher apanhada em flagrante adultério, que nós estudamos na outra mensagem dessa série, né? E que Jesus não permite que seja apedrejada. E agora ela vai agradecer a Jesus por isso. Não sei se era ela ou se era uma outra pessoa, tanto faz. O fato é que era uma mulher pecadora que havia sido perdoada por Jesus e foi expressar ali a sua gratidão. Se ela tivesse sido condenada por causa dos seus muitos pecados, por acaso a justiça teria sido feita? Não! Porque teria faltado justamente misericórdia. Ela amava Jesus porque ela tinha sido muito perdoada e ela reconhecia isso. Jesus disse que um dos preceitos mais importantes da lei é a misericórdia e que nós não deveríamos deixar de lado a prática do dízimo, né? Ele fala que os escribas e fariseus davam o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. O endro é tipo erva doce, uma planta parecida com erva doce. Então a gente pode falar, olha, Jesus está dizendo que nós devemos dar o dízimo da hortelã, da erva doce, do cominho, isso é, o dízimo de tudo que nós temos. Devemos ser fiéis nisso, mas não podemos esquecer os preceitos mais importantes da lei. A justiça, que nós já vimos, e a misericórdia, que estamos vendo hoje. Ficou faltando a fé para um outro domingo, né? Por quê? Por que a misericórdia é tão importante? Por que compreender, perdoar e resgatar o pecador é tão importante? Porque Jesus se incomodou em demonstrar misericórdia com quem nem sequer havia pedido. Sabe, irmãos, quando nós usamos de misericórdia, nós não negligenciamos um preceito importantíssimo da lei. Essa é uma razão. Nós devemos usar de misericórdia porque Deus quer. Deus estabeleceu isso na lei. Deus quer. Isso não basta? Mas há outra razão. O próprio Senhor Jesus Cristo ensinou no Sermão do Monte: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Cada vez que eu for desafiado a usar de misericórdia com alguém, eu devo me lembrar que eu também fui alvo da misericórdia de Deus. O apóstolo Paulo vai escrever aos Colossenses dizendo que quando eu tiver motivo de queixa contra alguém, do mesmo jeito que Jesus me perdoou, eu devo perdoar, eu devo exercer misericórdia, porque eu fui alvo da misericórdia do Senhor. Jesus contou uma história horrorosa, mas que tem muito a ver conosco. Ele contou a história de um homem que devia uma fortuna incalculável para o rei. E ele não conseguia pagar, nem tinha meios de pagar. E o rei disse: eu vou prender você. E ele disse: pelo amor de Deus, rei, eu não tenho como pagar isso. E o rei então perdoou aquela dívida. E ele saiu alegre, porque tinha sido perdoado. Tudo que ele devia para o rei tinha sido esquecido. E quando ele chega na esquina, ele encontra uma pessoa que lhe devia uma ninharia. Mas essa pessoa era tão pobre que não tinha como pagar. E ele vai e chama a polícia e manda prender e manda castigar aquele homem porque não podia pagar a ninharia que devia para ele. E o rei, quando fica sabendo disso, fica furioso. Ah, meus irmãos, quantas vezes nós negamos o perdão, negamos a misericórdia a quem falha conosco, nos esquecendo que nós falhamos muito mais diante de Deus e fomos perdoados. Como é duro para um pai que perdoou todos os nossos pecados na cruz encontrar um coração empedernido, duro, porque recusa-se
a ceder o seu orgulho, a sua vaidade e a perdoar uma falta que nos é feita. Jesus não negou que aquela mulher era pecadora, mas ele focou no amor que ela manifestava para ele. Ela tinha sido perdoada, estava agradecida e demonstrou isso publicamente. Não se importou de se humilhar aos pés de Jesus, num gesto lindíssimo de amor. Com quem nós vamos nos identificar? Com o fariseu, dono da casa? Ou com a mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus? Eu já escolhi meu lado. E você? Que o Senhor nos abençoe.